Olá, estudantes do nono ano, eu sou o professor William e nessa aula nós vamos falar um pouco sobre o Oriente Médio, conhecer os aspectos naturais daquela região que é tão complicada de entender. Bem, os objetivos da nossa aula: analisar os aspectos físicos do Oriente Médio, como clima, relevo, vegetação e hidrografia. Bem, que elementos encontramos nas paisagens do Oriente Médio? Quando nós pensamos em Oriente Médio, o que vem na nossa cabeça, além de camelo e deserto? Será que é só isso mesmo? A região é formada somente por esses desertos, será? Vamos lá. A região do Oriente Médio representa uma área de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, que se estende no sentido oeste-leste entre o Mar Mediterrâneo e o Golfo Pérsico. Em relação à África, a Península do Sinai, que é essa região aqui do mapa, né, toda essa área aqui, que vai ser entre o Mar Vermelho e o Golfo Pérsico, fazendo uma grande península, está integrando quase todo o Oriente Médio. Né? E nós vemos ali que ela praticamente se liga ao continente africano. Só não é colado ao continente africano por conta de um canal artificial, que é o canal de Suez. O canal de Suez, para quem não lembra, é aquele canal que no início de 2021 um navio ficou congestionando o canal. Ele virou e ficou travando o canal. Bem, sobre o litoral recortado, assim como a Europa, que nós vemos nesse mapa abaixo, há uma facilidade de circulação no Oriente Médio. O Oriente Médio ele é todo recortado por pequenos braços de mar. E se nós formos pensarmos em formas de transporte, até pouco mais de 100 anos atrás, as pessoas dependiam muito mais dos transportes aquáticos. Não tinha praticamente trem em quase lugar nenhum, ainda não existiam carros, ainda não existiam aviões, caminhões. Então, ter braços de mar facilitava muito os transportes. Os povos que viviam na região, principalmente os povos nômades, que levavam aquelas caravanas com camelos de um lado ao outro, acabavam sempre indo de cidades portuárias até outras regiões portuárias. Há uma facilidade na circulação do Oriente Médio em decorrência da presença de golfos estreitos. O Estreito de Gibraltar controla a rota marítima da região que liga ao Oceano Atlântico e ao Mediterrâneo. Imagina lá que nós estamos vindo pelo Mar Vermelho, que vai chegar ao Mediterrâneo, e do Oriente Médio para a América, toda a navegação ela vai passar pelo Estreito de Gibraltar ou pelo sul do continente africano. Mas essas águas são muito complicadas. Então a maior parte das embarcações elas vêm pelo Mediterrâneo e passam pelo Estreito de Gibraltar. E que paisagens são essas que tem lá no Oriente Médio, né? Onde elas se localizam? A construção do canal de Suez, né, marcado nesse X aqui, ela se iniciou no século XIX e criou uma pequena separação de pouco mais de 50 metros nos pontos mais estreitos. Ela é construída ali na região do Egito, por muito tempo foi controlada pela coroa inglesa. Atualmente ela voltou a ser controlada pelo Egito, né? Aliás, o Egito era colônia inglesa como um todo e ela passou, né, hoje em dia a dominar esse território ali, o canal de Suez. E qual a importância desse canal? Quase metade dos navios do mundo passam por ali. Sejam os navios chineses que vão entrar no Atlântico, os navios do Oriente Médio que vão entrar no Atlântico. Não à toa, quando um navio congestionou o canal, isso teve um peso gritante, até mesmo no preço do combustível mundo afora. Bem, já em relação à Europa, a Península de Anatolina, onde está localizada a Turquia, essa região da Turquia aqui, determina os limites entre dois continentes. A separação é feita pelos estreitos de Bósforo e de Dardanelos. Né? Então ali, entre o estreito de Bósforo e de Dardanelos. Nessa região ali, nós temos quase que uma separação natural entre Ásia e Europa. Se nós formos levar em consideração a forma dos continentes, Ásia e Europa são um único grande continente, que está separado por uma cadeia de morros e montanhas,
né? Basicamente morros, né? Porque é uma formação antiga, que seriam os Montes Urais. Mais ao sul, então, vai ter ali o Mar Cáspio, né? E ali nessa região onde tem no sul da Rússia, países como Geórgia, Azerbaijão e Armênia, né? Existem também grandes montanhas, uma cadeia montanhosa, além desses dois mares. O que separa politicamente não, mas socialmente um continente do outro, pelo menos antes da invenção dos aviões e helicópteros. Bem, alguns desses estreitos são naturais, como é o caso do Estreito de Bósforo, que tem uma largura entre 550 e 3 mil metros. É resultado de uma longa falha tectônica, localizado pouco mais na porção oeste do território turco. O Estreito de Dardanelos também pode ser apresentado como um dos limites à frente da Europa, com uma largura que varia entre 1.200 e 700 metros apenas, né? Então você consegue ver a outra parte do continente quando você olha o mar nessa região. Vamos a algumas características geológicas. A maior parte dos países do Oriente Médio está inserida na placa tectônica arábica, né? Então lá, ó, a placa tectônica arábica é essa placa que está pintadinha de amarelo nesse mapa mundi. A forte instabilidade em diversas localidades, como no Irã e especialmente na Turquia, com ocorrência de fortes terremotos. Então nessa região, justamente por ser uma área de atrito entre placas, você tem formação de montanhas em algumas áreas, pode ter ocorrência de vulcões, mas terremoto acaba sendo bem regular. Assim como acontece em um dos vizinhos do Brasil, no Chile, que se nós formos olharmos aqui no mapa, está entre a placa sul-americana e a placa de Nazca. Beleza? Bem, e por que ocorrem esses terremotos? Tal fenômeno decorre dos contatos entre a placa arábica, africana, euroasiática e indiana, e as microplacas de Anatólia e Helênica. O relevo predominante é planáltico, com destaque para o Planalto de Anatólia na Turquia e o Planalto do Irã. Nesse mapa aqui do lado, é possível ver as áreas pintadas de marrom escuro, que tem mais de 4 mil metros de altura. Se elas têm mais de 4 mil metros de altura, isso já configura em montanhas. Essa cadeia montanhosa que nós vemos aqui no norte do Oriente Médio é justamente o que dificultava o transporte, o acesso da Ásia para a Europa. Por isso as culturas se desenvolveram tão separadamente nesses lugares. Nessa região mais baixa, nós ainda temos planaltos com altitude semelhante, inclusive, ao Planalto de Curitiba, aqui, né, o primeiro planalto paranaense, onde está localizada a cidade de Curitiba, que varia entre 800 e 1.000 metros de altitude. Vamos para uma atividade. Quais consequências que o formato recortado do litoral do Oriente Médio traz para as suas nações? Agora é com vocês.
Vamos ver como fica uma possível resposta? Assim como na Europa, o Oriente Médio apresenta um litoral cheio de recortes e acidentes geográficos, sendo cercado por mares e oceanos. Diversos canais estreitos que interligam esses mares tornam-se importantes pontos estratégicos, onde ao longo dos séculos ocorreram conflitos geopolíticos entre nações interessadas em controlá-las. É curioso nós pensarmos isso quando nós falamos de Istambul, que era a antiga Constantinopla, que durante a época das grandes cruzadas foi território de disputa entre os islâmicos e os católicos, os cristãos da época. Essas disputas por algumas cidades sagradas e também pela região de Istambul marcaram centenas de anos de disputas, conflitos, guerras, até terem o controle daquela região. Quando passam até o controle, passa a existir ali o Império Otomano. Passa a existir não, mas o Império Otomano se consolida e ele só vai acabar na Primeira Guerra Mundial. Bem, já dá para ver que esses canais e esses pontos estratégicos já são um dos motivos pelos quais o Oriente Médio é tão complicado. Mas além disso, existem vários outros motivos, como questões religiosas e até mesmo o petróleo. Bem, e como se apresenta o relevo nessa região? Existem poucas planícies, com destaque para a planície da Mesopotâmia, localizada entre o Irã e o Iraque. As cordilheiras existem em quase toda a região, em alguns picos mais de 5.000 metros de altitude. Bem, a planície da Mesopotâmia, localizada entre o rio Tigre e o Eufrates, ela é muito importante para a história da humanidade como um todo. Justamente pelas condições climáticas da região não serem tão favoráveis, o excesso de montanhas e a grande concentração de povos primitivos, do Homo sapiens ali naquela região, vai fazer com que eles tenham a percepção que nas estações de estiagem era possível plantar nas beiras desses rios. Uma vez que eles percebem isso, essa região é uma das primeiras onde a civilização floresce. E com isso, as religiões também acabam florescendo nessa região ali do mundo.
Por exemplo, as 3 religiões abraânicas começam mais ou menos nessa área. Quais são essas religiões? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Justamente por elas começarem nessas regiões, as cidades sagradas dessas religiões ficam localizadas ali. E esse também é um dos motivos de conflito no Oriente Médio. Bem, vamos falar sobre os desdobramentos. Destaque para os dobramentos modernos. Os dobramentos modernos têm como os principais exemplos a Cordilheira de Zagros, que ocupa uma porção leste do Iraque, principalmente o Irã, e a Cordilheira Hindu-Kush, entre o Afeganistão e o Paquistão. Na Turquia, ocorrem cadeias de montanhas de Tauro ao sul da Cordilheira Pôntica, ao nordeste. Essa foto aqui é da Cordilheira de Zagros. É muito importante pensar que essas cordilheiras, elas são de muito difícil ultrapassagem, principalmente no passado onde ainda não existiam aviões ou helicópteros. E é justamente essas cordilheiras que fazem com que os povos nessa região se diversifiquem tanto, tendo tanta diversidade étnica e isolamentos étnicos nessa região. Isso também é só mais um dos motivos para que na atualidade ocorram tantos conflitos ali. Vamos falar sobre as condições climáticas. Os climas desérticos e semiáridos são mais comuns nessa região. Esses tipos climáticos resultam das latitudes médias, que formam zonas de alta pressão atmosférica, dispersoras de massas úmidas. Então ali, quando nós falamos de zonas de alta pressão, nós temos uma área com um clima um pouco mais frio, né? E onde nós temos uma área de baixa pressão, o ar fica leve, sobe e acaba tendo bastante vento, né? Toda a região mais ao sul ali, ela é desértica. Então são poucas as regiões com oásis nessa área. Se nós pegarmos ali a região de Israel, por exemplo, é uma região que tem um clima mediterrâneo, que é um clima muito mais ameno para a sobrevivência. Não é à toa que o cristianismo, por exemplo, considera aquela região a terra prometida. O cristianismo e o judaísmo também, né? O relevo. O relevo exerce influência sobre o clima? Os conjuntos montanhosos também exercem influência nos aspectos climáticos. Por um lado, produzem um clima ameno por acumularem chuvas orográficas em áreas de altitudes médias e até mais elevadas. As chuvas orográficas são aquelas que as nuvens elas param por conta da altitude e acaba chovendo, fazendo com que tenha muita chuva de um dos lados do relevo e o outro tenha um clima mais seco. Influenciando no regime de chuvas também vai ter áreas com muita seca ou áreas muito úmidas. Isso pode ser observado inclusive no Brasil. A própria Serra do Mar ela segura a umidade em algumas áreas que têm um clima um pouco mais seco. Sobre a hidrografia. Ao longo da história da região, existem várias disputas territoriais por conta dos rios da região, que são poucos. E esses rios acabam sendo muito importantes, justamente pela possibilidade da água potável. E por fim, os desertos, né? As grandes áreas desérticas são muito comuns por conta da continentalidade naquela região. Se pegarmos o mapa mundi, aquela região está entre a maior porção de terra que existe. Mesmo que tenha alguns recortes de mar, você tem grandes desertos se formando ali. Nessa área também chove. Quando nós falamos de Israel e da região de Gaza, né, é uma área que até tem uma quantidade relativa de chuva, onde eles acabam aproveitando isso para produzir, sejam lavouras e até mesmo as famosas plantios de oliveira, da onde se extrai o azeite de oliva. Vamos para mais uma atividade. Com base no que estudamos até aqui, é possível alegar que a água, recurso natural renovável, pode ser considerada motivadora de conflitos? No caso do Oriente Médio, já ocorreu algum conflito envolvendo esse recurso? Agora é com vocês.
Vamos ver como fica uma possível resposta, gente? A água, mesmo sendo um recurso natural renovável, é escassa em vários lugares do planeta, como por exemplo no Oriente Médio, onde já ocorreram diversas vezes disputas territoriais pelo controle de mananciais com água potável. Bem, nessa aula nós localizamos e analisamos a região onde se encontra o Oriente Médio. Falamos um pouco sobre o relevo e sobre a hidrografia e o clima da região. Eu espero que vocês tenham gostado da aula e até mais!